Eu não entendo por que tanta confusão, mas hoje com vocês, linhas e falanges. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui Umbanda Boa, a sua falange particular de informação de Umbanda, aqui pelo YouTube, aqui pela internet. Quer entender um pouco mais sobre a Umbanda? Chega aqui, cola aqui no Umbanda Boa, que aqui a gente faz tudo para que você possa entender os nossos fundamentos. Bom, galera, num plantão tira dúvidas recente aqui do nosso canal, teve uma pergunta sobre guia, sobre falange, e deu um sarceiro de comentário de gente que não entendia o que era guia, o que era da falange, o que era linha, não sei do que, se o orixá incorporava, porque que algum incorpora, Oxóssi não incorpora. Mas foi um samba do crioulo doido, que pra mim foi até, desculpem, além de estranho, achei engraçado. Então a gente tá fazendo esse vídeo agora pra tentar esclarecer um pouco todos esses pequenos tópicos. Primeira coisa, gente, sempre que nós falarmos sobre a palavra linha, nós temos que saber quem está falando e na doutrina que ele segue, como é que ele enxerga essas coisas. Porque a palavra linha, ela pode estar relacionada à linha de Umbanda, e quando eu falo linha de Umbanda, eu estou falando sobre os orixás. Daí eu tenho linha de Ogum, tenho linha de Oxalá, de Obaloaê, linha de Iemanjá, linha de Oxóssi, de Xangô e assim por diante. Eu mesmo, a doutrina que eu sigo, a gente fala linhas de trabalho na Umbanda. Linhas de trabalho é uma outra coisa completamente diferente. O que é linha de trabalho? Linha de trabalho é se é caboclo, se é preto velho, se é criança, se é baiano, se é boiadeiro, se é Exu, etc, etc, etc. Então é importante, quando a gente fala de linha, está falando de linha do que? Linha de trabalho ou linha de Umbanda? Linha de Umbanda é uma coisa. Linha de Umbanda são as 7 divisões, como a gente já falou em outros vídeos. Oxalá traz a energia de Deus e parte essa energia em 7 outras energias. E os orixás se enquadram nessas energias, nessas faixas vibracionais dessas energias. Então os orixás são o quê? São percentuais, são partes da energia original de Deus. Linha de trabalho tem a ver com o tipo do espírito que vai se comunicar, com o tipo do espírito que vai se manifestar. Se é caboclo, vai se manifestar de uma forma, é uma linha de trabalho. Se é um preto velho, vai se manifestar de outra forma, porque é outra linha de trabalho. Então sempre que nós falarmos em linha, tente saber se nós estamos falando sobre linhas de Umbanda, que tem a ver com essa partição dessa energia de Deus, que são as energias orixás, ou se nós estamos falando de linhas de trabalho, que está relacionado aos tipos de entidades que se manifestam na Umbanda. Quando nós falarmos a palavra falange, falange é um grupamento de espíritos, que são o que? Parecidos, que têm a mesma vibração, que têm o mesmo tipo de trabalho espiritual. Então se eu falar assim, a falange do caboclo Pena Branca, a falange do pai Joaquim, falange do Paulinho, falange do caboclo Sete Montanhas. O que significa? São nomes de grupamentos. São vários espíritos que trabalham com o mesmo nome, inclusive. Então, por exemplo, se você passar com um caboclo 7 flechas num terreiro, não significa que se você for em outro terreiro e passar com um outro caboclo 7 flechas que sejam o mesmo espírito. São espíritos diferentes que, por afinidade espiritual e pelo tipo do trabalho, trabalham na falange do caboclo 7 flechas. E essa história de falange vale para todas as linhas de trabalho. Existem falanges nas linhas de caboclo, existem falanges nas linhas de preto velho, existem falanges nas linhas de crianças, de baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, Exu, pombagira, etc, etc, etc. Certo? Falangeiros dos orixás, trabalhadores dos orixás. Falangeiros são trabalhadores que andam em grupos, que são grupos que trabalham na força daquele orixá. Muitos preferem falar no poder do orixá. Se você pegar, por exemplo, o caboclo 7 flechas, a linha de trabalho dele pertence à linha dos caboclos e ele trabalha nas forças no poder de Oxóssi. Se você pegar o pai Benedito, ele trabalha na linha de trabalho dos pretos velhos e trabalha na força no poder de Obaloaê. Da mesma forma, se você pegar um caboclo de Ogum Beramar, ele é um espírito que trabalha na corrente dos caboclos, na linha de trabalho dos caboclos, e trabalha
trabalha nas forças no poder de Ogum. É óbvio, gente, que pelo nome da falange, ela vai dizer um pouco sobre a especialidade desta falange. Eu vi um texto uma vez, eu não sei de quem é, mas eu vi um texto que a pessoa associava as falanges com especialidades médicas, entendeu? Então, se você tinha, assim, cardiologistas, se você passar com 10 cardiologistas, não significa que sejam a mesma pessoa, só porque são cardiologistas. Cada um é um médico diferente. Se você passar com 10 entidades, por exemplo, na linha do caboclo Sete Montanhas de Xangô, você está passando com 10 espíritos diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, tem que colocar na nossa cabeça muito bem. Como eu disse, quando você fala caboclo de Ogum Beira-Mar, ele é um caboclo de Ogum. Ele trabalha na força, no poder de Ogum. Ogum faz o quê? Aplica a lei. Ogum vence demanda. Ogum é proteção. Ogum rompe a negatividade. Ogum faz todo o trabalho de proteção e aplicação da lei. Então, por ele trabalhar para Ogum, você já sabe que ele já tem esta especialidade. Mas é caboclo de Ogum, então a gente sabe disso. Beira-mar. Onde que é o lugar que você vai encontrar o caboclo de Ogum Beira-mar? Onde é o seu domínio preferencial? Na praia, na beira do mar, na faixa de areia, na beira do mar. Se você pegar, por exemplo, o caboclo Sete Flechas, como eu acabei de dizer, você entende o quê? O caboclo Sete Flechas trabalha na força, no poder de Oxóssi. Por ele trabalhar na linha de Oxóssi, você sabe que é um caboclo que vai trazer o quê? A força de trabalhar para alcançar sempre o objetivo de uma pessoa, trazer concentração para a pessoa, trazer estado contemplativo, trazer conhecimento para aquele que ele atende. Oxóssi o que era? Era o caçador de uma flecha só. Então ele sempre resolve com muita rapidez tudo aquilo que lhe é solicitado, tudo aquilo que lhe é pedido, claro, dentro do merecimento da consulência. Então você sabe que ele trabalha na força de Oxóssi, ele tem essas qualidades. E você sabe que ele é 7 flechas. Então que ele trabalha o quê? Com 7 flechas, que ele pode trabalhar em 7 situações ao mesmo tempo, que ele pode gastar com você, ou para todos os seus filhos, ele tem 7 flechas à sua disposição. É aquele caboclo que se tiver que atirar 7 flechas ao mesmo tempo para derrubar 7 inimigos, também vai conseguir. Então os nomes estão muito associados a isso. Quando você fala em Exu Tranca-Rua das Almas, é a entidade que faz o quê? Ela tranca as entidades dentro do cemitério, porque é Tranca-Rua das Almas. Se fosse Tranca-Rua de encruzilhada, trancaria os espíritos dentro da encruzilhada. Ele tem o poder de trancar e tem o poder de abrir. Tranca-Rua trabalha para Ogum. Então ele trabalha nas forças de Ogum, ele aplica a lei e abre e tranca os espíritos, as almas, como ele preferir, como ele achar que deve. Então nós temos que entender essa diferenciação. Então vamos voltar lá? Linha. Nós estamos falando do que? Linha de Umbanda? Linha de Umbanda nós temos os orixás, que se dividem em 7 linhas, e os orixás se enquadram nessas 7 linhas de Umbanda. Então nós estamos falando do que? De Oxalá, de Oxóssi, de Ogum, de Oxangô, Iemanjá, Iansã, e assim por diante. Você tem a linha de trabalho, que aí está dividido o que? Caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, etc e tal. E você tem a falange. A falange são grupamentos de espíritos que carregam a mesma vibração e trabalham com o mesmo foco, têm a mesma especialidade espiritual de trabalho. Então eles vão se organizar em outros nomes, como 7 Flechas, como Pai Guiné, como Herê, Mariazinha, como Exu Caveira, Exu Morcego. E esses nomes, eles dão uma certa dica, dão uma noção de qual é o tipo do trabalho dessa entidade. Eu espero que tenha sido bem explicado até aqui. Aí, galera, tem uma outra pegada que é o seguinte: existe muita confusão com relação a isso. Mas na Umbanda nós não incorporamos orixá, nós incorporamos os seus representantes. Então, na Umbanda não se incorpora Ogum, se incorpora caboclo de Ogum. Não se incorpora Obaluaê, se incorpora preto velho. Nós não incorporamos Ibeji, nós incorporamos o Herê. E assim sucessivamente. Então nós incorporamos o que? Espíritos que trabalham nas forças orixá. A pergunta que saiu no PTD foi a seguinte: porque o pessoal fala que recebeu o Ogum Beira-Mar. Ele não recebeu o Ogum Beira-Mar. Primeiro, Beira-Mar já é um nome de falange, já diz claro que ele é um espírito. Então ele não recebeu o Ogum. Então por que não fala caboclo de Ogum? Gente, não fala-se caboclo de Ogum, porque caboclo de Ogum fica muito complicado. Então as pessoas popularizaram o termo de toda vez que for se dirigir aos espíritos, às entidades que trabalham na linha de Ogum, de falar Ogum Beira-Mar, Ogum Megê, Ogum de Malê, Ogum Matinata, Ogum Rompimato e assim por diante, que são várias e várias falanges que existem nas forças, no poder de Ogum, certo? Márcio, mas eu conheço um terreiro lá que a pessoa fala que recebe Ogum. Gente, quando eu falo de orixá, orixá é um espírito de alta evolução espiritual que carrega a força de Deus. A vibração do espírito desse naipe é tão poderosa, é tão forte, que se incorporasse num corpo de carne, explodiria o corpo de carne. É isso que eu quero que vocês entendam. É por isso que na
Umbanda nós não incorporamos orixás, nós incorporamos representantes. Da mesma forma, pode existir preto velho de Ogum, Márcio? Pode. Pode existir caboclo de Obaloaê? Pode. Pode existir erê que trabalhe para Oxalá? Claro que pode. Nós não podemos ter a mente fechada, nós temos que ter a mente aberta. E é isso que pouca gente entende. Eu tenho até medo de que esse vídeo complique mais a cabeça de vocês do que explique. Porque eu estou tentando colocar isso, mas a pessoa tem um conceito arraigado na cabeça. Lembre-se, meu irmão, para você absorver um conceito novo, esqueça o que você pensava antes disso. Não adianta você querer conjuminar as coisas. E tem muito médium planeta fora que vai ficar bravo e falar: imagine que eu não recebo Ogum. Claro que eu recebo Ogum. Eu pergunto para ele: como é que você sabe então que é o orixá Ogum? Porque ele não fala, ele só dança. Irmão, então você tem que ir pro candomblé, porque no candomblé o orixá dança. Essa história de que o orixá é um espírito que tem um poder espiritual tão gigantesco, é tão verdadeiro, que mesmo no candomblé, quando os pais de santo recebem a incorporação de alguns orixás, como Xangô e Ogum, por exemplo, dizem que o Xangô e Ogum tem uma força tão intensa que se incorporasse num ser humano, explodiria o corpo. Então eles ficam de cima energizando, só jogando energia sobre aquele médium para que ele use daquelas energias para fazer a dita incorporação, que acaba não existindo, por assim dizer. Acaba não existindo uma incorporação de fato por esse motivo. Entenda o seguinte, irmão, candomblé é uma coisa, parabéns ao candomblé, é uma religião linda. Mas aqui nós estamos falando de Umbanda. Umbanda nós não incorporamos orixás. Nunca incorpora orixá, Márcio? Não, nunca incorpora orixá. E muita gente fala assim: Oxalá não se incorpora. Nenhum orixá se incorpora, mas existem caboclos de Oxalá, pretos velhos de Oxalá, existem crianças de Oxalá. Irmão, abra a sua mente. Todas as linhas de Umbanda, todos os orixás têm as suas manifestações. Essas manifestações são espíritos. Como é que um espírito que chega a caboclo, por exemplo, vai trabalhar para Ogum? Isso, meu irmão, é pela qualidade do espírito, pela disposição do espírito, pelo nível de vibração, tipo de vibração, nível de consciência do espírito. Ele vai se aproximar mais daquilo que ele se sente melhor em fazer. Muitos gostam de trabalhar na linha de Ogum, que é uma linha mais de firmeza, uma linha de ponta, frente de batalha. Outros trabalham na linha de Xangô. Xangô é mais administração, Xangô é que escreve a lei, Xangô é a administração, Xangô é a justiça, não é assim? Da mesma forma, você vai ter caboclos que vão adorar trabalhar na linha de Iemanjá, de Oxum, que é a vida, né? Criação, manutenção, desenvolvimento da vida. Existem caboclos pretos velhos, todas as correntes, todas as linhas de trabalho espirituais que trabalham focados nisso. São caboclos, mas trabalham para Iemanjá. Por quê? Porque eles se afinam mais com a história da vida. Tem caboclos que vão trabalhar para Nanã. Por que eles vão trabalhar para Nanã? Porque eles estão mais afinizados com o encerramento da vida. O encerramento da vida física, da vida corpórea, pertence a Nanã. Então, eles estão mais afinizados com isso. Como você vai ter também crianças que trabalham na força de Obaloaê, que é transformação, transmutação, né? E assim por diante. A gente não pode ter o quê? A mente fechada. As pessoas têm essa mania. Nós temos a mania de manter a mente fechada. Uma das outras funções do Mandiboa é despertar a sua consciência, abrir a sua consciência para que você enxergue as coisas de uma forma mais ampla. Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, o ser humano tem mania do quê? De reduzir as coisas a números ou a situações simplistas para que ele possa entender melhor. Não adianta, meu irmão. É que nem a pessoa fala: eu li um estudo que fala que cada falange tem 7 espíritos, daí tem grupamento, aí tem legião. Exatamente, existem falanges, existem legiões. Falar que legião tem 10, 15, 50 mil espíritos, quer dizer, só pode ter esse número, fica engessado. Espiritualidade, meu irmão, é uma coisa muito maior. Ela não está presa a conceitos terrenos, a conceitos físicos. Então, uma falange, ela pode ter 7, como ela pode ter 9, como ela pode ter 21, como ela pode ter 62. A gente não deve estar preso a conceitos. Toda vez que a gente colocar um rótulo, nós estamos diminuindo a espiritualidade. Uma espiritualidade ampla, ela fica reduzida, porque você reduziu somente para você entender. Então, entenda, meu irmão, falange são grupamentos de espíritos que têm a mesma especialidade, que têm a mesma afinidade, que trabalham dentro da mesma linha de trabalho. Ou são caboclos, ou são pretos velhos, ou são crianças, por assim afora. Aí, cada uma dessas falanges vai trabalhar nas forças de um orixá, no poder de um orixá. Seja Oxalá, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Ogum, Iemanjá, Iansã, Nanã, Oxum ou Ibeji, que é o orixá que corresponde a Cosme e Damião. Não importa, pode ser para Exu, pode ser para Exu também. Ah, Márcio, eu tenho uma pergunta para você. Exu trabalha diretamente conectado com um orixá?
Sim, meu irmão. Exu trabalha. Aí fala assim, mas Exu então é escravo dos orixás. Exu é serviçal dos orixás. As falanges de Exu são escravizadas. Gente, pelo amor de Deus, deixa de ser pequenininho. Pensa grande, pensa maior. Libera a mente. Deixa ela dar uma espairecida, deixa ela desenvolver. Exu, ele trabalha em conjunto com os orixás. Exu não é serviçal, não é escravo de orixá nenhum. Além do orixá Exu ser um orixá fabuloso, as entidades, os falangeiros de Exu, que são Exu e Pombagira, veja bem que tem as falanges que trabalham nas forças de Exu, que trabalham em conexão com as forças de um outro orixá. O pessoal tem essa mania de falar, Tranca-Rua é Ogum, os clássicos, né? Caveira trabalha para o Baluaê, Sete Encruzilhadas trabalha para Oxalá. Perfeito. Agora significa que todo Sete Encruzilhadas só trabalha para Oxalá? É uma pergunta. Será que não existe nenhum Sete Encruzilhada que possa trabalhar nas forças de dois orixás? Será que um espírito, não importa que linha de trabalho ser caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, Exu, será que eles não podem trabalhar nas forças de 2, 3 orixás? Será que eles não podem trabalhar, eles têm uma regência orixá, mas ao mesmo tempo eles não podem trabalhar nas forças de qualquer orixá? Eu sempre brinco o seguinte, você chega pro preto velho e fala assim, meu pai, vô, eu peço sua bênção para você abrir meus caminhos. Ele fala assim, meus filhos, então você volta aqui semana que vem que trabalha de caboclo na outra semana. O preto velho não vai abrir o seu caminho. Eu falo para vocês, não compliquem, facilitem e pensem, deixe desenvolver, não queiram compreender a espiritualidade, aceitem as coisas como elas são. E outra coisa, fora isso, existem as doutrinas de cada terreiro. Aí fica um pouquinho mais complicado, porque tem terreiro que vai falar que tudo que o Márcio falou aqui é mentira. Não é que o que eu tô falando é mentira, é diferente do que ele faz. Eu tô falando de uma forma global, de uma forma geral. Tô falando para você abrir a mente e entender, tentando contemplar todas as doutrinas, todos os pontos de vista possível. Quando acabar esse vídeo, o que eu quero que você tenha entendido? Que linha de Umbanda são 7 e que nelas estão contidas os nossos sagrados orixás, que são espíritos de alta evolução espiritual e não incorporam, mas eles irradiam suas energias benéficas, essas energias que é uma partezinha da energia de Deus, para os tantos espíritos que desejem ou que se mostrem merecedores de trabalhar nessas forças. Quem são esses espíritos? São as linhas de trabalho da Umbanda. Quem poderão ser? Caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros, Exus, pombagiras, podem ser entidades da linha do Oriente. Então todos eles vão trabalhar com essas forças orixás, nessas forças orixás. E que falange pode ter 7 espíritos, pode ter 9, pode ter 21, pode ter 113, pode ter 62 e continuarão sendo falanges. Existem falanges maiores e falanges menores. O nome das falanges, que é Pai Joaquim da Angola, Pai Benedito de Aruanda, Caboclo Pena Branca, Exu do Lodo, Exu Sombra Negra, Exu Veludo, todos esses nomes denotam qualidades e especialidades ou podem até indicar para que orixá eles trabalham com mais intensidade, com mais força. Se você entender isso, meu irmão, se você entendeu que não tem orixá que incorpore em ninguém, são sempre espíritos que trabalham nas forças. Caboclo de Ogum Mergê, ele trabalha irradiado nas forças de Ogum, mas não é que ele seja Ogum. O orixá não incorpora. O poder da energia de um orixá é incompatível com um corpo físico, com um corpo humano. Então você tem que entender. Eu espero que você tenha entendido, meu irmão. Eu espero que não reste mais dúvidas. E de nenhuma forma eu quero ofender doutrina X ou Y. Só estou dando um panorama, uma ideia um pouco mais abrangente dessa situação, que são as linhas de trabalho, são as linhas de Umbanda, são as falanges, são os guias e protetores. Para fechar o vídeo, eu quero falar um pouco sobre guias e protetores. Existe uma coisa que eles falam, e eu concordo, que é que guias, a palavra guia, está associado a espíritos que alcançaram uma determinada evolução ou adiantamento espiritual, que já podem ser designados para guiar a vida de alguém, para conduzir a vida de alguém, para ser responsável por um ser encarnado. E o protetor são espíritos que já alcançaram um nível de consciência, que trabalham pela lei e pela luz, mas ainda não têm um adiantamento suficiente para serem guias. Eu concordo com isso? Concordo sim. É por isso que a gente separa guias e protetores. Eu só quero deixar uma reflexão aqui. Então, gente, quando eu falo de anjo de guarda para vocês,
vocês que eu falo sempre que o anjo de guarda, ele está comprometido com a sua proteção. O anjo da guarda é responsável para lhe auxiliar a cumprir a sua missão. Então eu posso entender que quando eu falo guia de uma pessoa, eu estou falando de quem? Do anjo de guarda. A pessoa pode ter mais de um guia? Pode. Existem algumas linhas espirituais, inclusive, que falam que as pessoas podem ter mais de 100 espíritos que acompanham. Isso de acordo com o merecimento da evolução espiritual e da missão que ela tem no plano Terra. Uma outra pergunta muito frequente que eu já quero matar nesse vídeo aqui para ver se a gente já encerra essa história é: quantos espíritos uma pessoa pode ter? Eu concordo que isso possam ser muitos. Se são 100, eu não sei. Eu acho que 100 é um número muito grande, na minha opinião, como certas correntes dizem. Mas eu falo assim, que uma pessoa pode incorporar 16 a 20 espíritos, porque existem muitos espíritos ao nosso redor. Não são todos que incorporam. Muitos estão apenas para dar estrutura, para dar retaguarda aos espíritos que incorporam e que se manifestam. E lembro também que podem existir entidades que se manifestem e não sejam nem guias e nem protetores daquele aparelho. Manifestam-se apenas por encontrar afinidade espiritual. Encontrou naquele aparelho oportunidade. Exemplo disso, linha de cigano. Tem gente que não sente linha de cigano. Aí passa tempo, daí incorpora um cigano. Aquele cigano era um protetor dele que o acompanhava? Não. A pessoa poderia não ter ninguém da linha de cigana. Daí um espírito cigano viu que ele estava disponível para trabalhar e que não havia um cigano ali, então ela se manifesta. Mas não existe com isso nenhum vínculo de proteção nem de orientação da pessoa. E muitos ainda perguntam, mas e mentor, o que é? Mentor espiritual seria a mesma coisa, na minha visão, que guia, e a mesma coisa até do que anjo de guarda. Muita linha espiritual fala que anjo de guarda é o anjo do Senhor. Não. Anjos de guarda também são espíritos. E a gente já falou isso em outros vídeos. Mas o mentor é uma palavra muito utilizada em centro espírita kardecista, os famosos centros de mesa branca. O mentor daquele médium. O que é o mentor? É a entidade com que ele vai trabalhar com mais firmeza. Para fechar com uma fita bem bonita, eu tenho que lembrar, gente, que muitos mentores de mesa branca são caboclos na Umbanda. Muitos pretos velhos da nossa querida Umbanda se manifestam como médico nos centros espíritas de mesa branca ou kardecistas. Então, entenda a espiritualidade como uma coisa maior. Não entenda assim, caboclo é caboclo, preto velho. Não ingesse as coisas, não deixe pequenininho. Deixe eles serem como eles realmente são. Grandiosos, maravilhosos, abençoados, iluminados, que irradiam a mais pura energia divina desses poderes orixás que eles carregam dentro dele. E galera, espero realmente ter alcançado a sua mente e seu coração, porque este era o vídeo de hoje. E eu tenho vontade realmente que você tenha entendido, porque eu vejo tanta pergunta banal que às vezes eu fico preocupado com vocês. Nós temos responsabilidade em levar informação de qualidade para vocês. E é isso que um Band de Boa, é para isso que ele existe, é para isso que nós criamos um Band de Boa. Certo, galera? Então vamos lá. Se você gostou, campainha mais um. Compartilha com aquele seu amigo que não sabe o que é linha, o que é falange. Manda para ele. Vê se ele gosta também do vídeo. Compartilha com quem tem que conhecer as bênçãos, as maravilhas e as glórias da nossa querida e sagrada Umbanda. E se for compartilhar, não deixe de marcar os seus amigos. Também não deixa, galera, de se inscrever. E deixar joinha. Gostou? Deixa joinha. Ah, não gostou? Deixa o dislike também, não tem problema. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, não seremos nós. Entretanto, meu irmão, esteja sempre em contato com a gente através aqui do YouTube nos comentários ou através do Facebook. Sabe o que eu quero, meu irmão? De verdade. Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, que traz a energia de Deus, que irradie todos os orixás sobre este filho que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que as forças dos orixás possam ser derramadas sobre todos os guias e protetores desse irmão. Que essas energias fortaleçam esses nossos irmãos espirituais, para que eles possam sempre trazer a saúde, a proteção, a paz, a prosperidade, o amor e a felicidade. Hoje e sempre, segundo a vossa bênção, a vossa luz e a vossa guia, meu Pai Oxalá. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.